Felipe Fatincani, o italiano. Se fosse na época, lembra? Você não pegou, acho que o Gigantes do Ringue, Astros do Ringue. Tinha o Teddy Boy Marino, tinha o Fantomas, tinha a Múmia, tinha o Perninha. Se você lutasse lá, você ia ser Felipe Fatincani, o italiano. Ô, Fatincani, rodada não foi boa pro Coringão não, hein? Não foi boa pro Coringão. Enfim, caindo de posição. Agora, eu vou te contar uma coisa. O problema é que no final de semana, o Corinthians, ele tem problemas para escalação, né? Então, esse que é o pior de tudo. A questão não é nem a rodada não ter sido boa para o Corinthians, né? Com vitórias do Atlético Paranaense, do Bahia, Bragantino, enfim. Isso aí não é nem o principal dos problemas. O problema é que o Corinthians, que deveria ter reforços, vai acabar ficando pelo caminho, né? Porque a estreia mais esperada, que era do Gemerson, ela não vai ser possível por causa de Covid, e com isso o Wagner Mancini continua tendo, né, que fazer improvisações, buscando uma outra escalação para o Corinthians, e quem sabe, né, mais um final de semana de problemas por torcedor, Benjamin. Mas a tabela pro Corinthians aí ficou ruim. Essa rodada foi ruim, Sormani. O Corinthians, é o que eu falo, tô falando isso faz tempo. Se o Corinthians não abrir o olho, amigo, vai lá pra baixo pra brigar pra não cair, hein? E o Corinthians, quando tá em pressão numa situação dessa, é pior do que os outros. O Goiás vai cair? Também acho. O Botafogo? Também acho. Tá difícil pra se salvar. Mas tem mais dois aí. E nessa pegada que o Corinthians tá, sei não, viu? A situação não é... O Corinthians está 2 pontos da zona do rebaixamento, né, Benja? Tem 25 pontos no momento. O Bragantino, que é o 17º, o primeiro na zona do rebaixamento, tem 23. E claro que ele tem outras equipes, por exemplo, com 24 está o Ceará, o Atlético Goianiense também tem 24, o Vasco tem 23, juntamente com o Bragantino, como eu falei, mas o Vasco tem uma vitória a mais do que o time de Bragança, mas é uma situação difícil, né? O Corinthians vai jogar agora contra o Grêmio, domingo, na Arena em Itaquera, o jogo é 8h30 da noite, e o Grêmio vai jogar pela Libertadores só na quinta-feira. Então eu não sei se o Renato vai poupar jogador. Não sei. Ele costuma poupar jogadores antes dos jogos do Grêmio pela Libertadores. Como o Grêmio só vai jogar na quinta-feira pela Libertadores, eu acho que o Renato não deve poupar ninguém. Não deve poupar ninguém. Acho eu. E se isso acontecer, mesmo jogando em casa, o Corinthians não é favorito. Não é favorito. O Grêmio vem aí de uma sequência de 8 vitórias seguidas, não perde a 11 jogos e vem crescendo nas últimas partidas. Até destaquei ontem que não tem nenhum grande jogo nesse rol de 8 partidas, mas tem uma vitória de 1-0 diante do Fluminense no Rio de Janeiro. O Fluminense vem fazendo uma campanha muito interessante. Então o Grêmio tem tudo para se tornar um adversário difícil para o Corinthians. E mesmo que o Grêmio venha com um time reserva, ou um time misturado de reservas e titulares, ele, mesmo assim, segue sendo mais time do que o Corinthians. Então, eu concordo com você, Benja. A situação do Corinthians não é nada boa na tabela de classificação, não. Não é nada boa, não. Tem 25 pontos, repito, 2 a mais do que o Bragantino, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Para que ele entre na zona de rebaixamento nessa rodada, muita coisa tem que acontecer. Muita coisa tem que acontecer. Não acho que isso vai ocorrer. Não acho mesmo que isso vai ocorrer. Mas ainda sigo com o meu feeling aqui. Eu acho que o Corinthians não será rebaixado. Mas vai passar sufoco nesse campeonato, sim, Benja. Quanto a isso, eu concordo com você. Tá passando sufoco e vai passar muito mais ainda. Tudo bem, o futebol não tem lógica, é verdade. Agora, se der a lógica, o Corinthians não ganha domingo, gente. Quando eu falei, semana passada que Corinthians e Atlético, eu falei, não vai ganhar. Não vai ganhar. Né? O único que o Corinthians deu sorte foi contra o Inter, naquele 1-0 lá. Olha os próximos jogos do Corinthians. Vamos dar uma olhada. O Corinthians está a 2 pontos da zona do rebaixamento, hein, com a rodada de ontem. O Corinthians pega o Grêmio na Neoquímica Arena domingo. Eu acho que não ganha. Acho que perde.
Pega o Coritiba lá em Curitiba. Não sei. Se empatar, tá bom. Pega o Fortaleza lá. Se empatar, tá bom. Pega o São Paulo. Corinthians e São Paulo é sempre aquele clássico, mas pelo momento de hoje tá complicado. E pega o Goiás, que eu acho que ganha. Então, na minha opinião, 3, 6, 9, 12, 15 pontos nesses próximos 5 jogos, né, que são 15 pontos. Eu acho que o Corinthians soma 5 pontos. 5 pontos. Ó. Eu acho. Só? Eu acho. Veja, a produção, coloca aí. Olha, quer ver, ó? Coloca aí de novo. Peraí, põe aí de novo, ó. Peraí, senhor Mano, eu vou pedir pro Murilo colocar de novo aqui, ó. Vamos lá. Corinthians e Grêmio. No palpite seco. Hoje, o Corinthians ganha do Grêmio? Não, acho que não ganha não, veja. Eu acho que perde. Ô, Flavinho, na teoria, né? No palpitômetro, Corinthians ganha do Grêmio? Então, você quer fazer jogo por jogo ou podemos já cada um dar o seu palpite para os 5 jogos para facilitar a coisa, Benja? Pelo Corinthians e Grêmio primeiro. Só Corinthians e Grêmio. Faz os 5. Então, eu já fiz a minha conta, tá? Corinthians e Grêmio, o Grêmio ganha. Não, faz a tua conta, pode fazer. Legal, fica mais fácil. Então vamos lá. Corinthians e Grêmio. O Grêmio ganha. Coritiba e Corinthians. O Coritiba tá com a corda no pescoço demais. Eu acho que ganha também. Fortaleza e Corinthians é jogo para empate. Corinthians e São Paulo. O São Paulo é muito favorito, mas eu acho que é jogo para empate pelo fato de ser um clássico e o Corinthians ganha do Goiás. A minha conta é semelhante à sua, não sei se com os resultados nos mesmos jogos, mas acho que nesses 5 jogos o Corinthians marca 5 pontos. A mesma que eu. E você, Cassino? Vou ser bem otimista, tá, Benja? Corinthians e Grêmio empate, Coritiba e Corinthians dá Corinthians, Fortaleza e Corinthians dá Corinthians, Corinthians e São Paulo dá empate e Corinthians e Goiás dá Corinthians. 11 pontos, Cassino. 11 pontos. Você é otimista. Tô confiando na lábia, na motivação do Wagner Mancini, que nisso ele é muito bom. Então jogar bola, né? Não, 11. Sim. 11 pontos. Ele vai fazer os caras jogar bola. Eu confio, eu tô sendo otimista, né? Conversa. Pô, é minha opinião. Olha, 11 pontos. Dá a tua, eu não vou criticar a tua. 11 pontos, se o Corinthians fizer, tá excelente. Excelente. Ô, Pipo. Ô, Pipo. Desses 5 jogos aí, quantos jogos você acha que o Corinthians faz? 4 pontos. 4? O Corinthians, pra mim, ele só vai empatar com o Coritiba e vencer o Goiás. Vai perder para o Grêmio, perde para o Fortaleza fora e perde para o São Paulo em Itaquera. Se acontecer isso, o Corinthians vai estar na zona de rebaixamento, gente. Bom, com 5 também não muda muita coisa, né? Mas eu acho que faz 7. Já viu? Não, eu acho que faz 7 pontos. Eu acho que perde pro Grêmio, ganha do Coritiba, perde pro Fortaleza, empata com o São Paulo e ganha do Goiás. Eu acho que faz 7 pontos. Peraí, fala devagar. Perde pro Grêmio. Ganha do Curitiba. Perde pro Fortaleza. Empata com o São Paulo. E ganha do Goiás. Pô. Então, na média, Benja. Na média o que também não é nenhuma maravilha. Desculpa, Benja. Na média de nós 5. Eu quero falar o seguinte. Dá 6 pontos e meio. Então, mas eu ia falar o seguinte, o Cassino fez uma projeção bem otimista, a do Sormani é um pouco mais otimista, mas mesmo a projeção mais otimista do Sormani, o Corinthians não conquista metade dos pontos que tem nessas 5 partidas. É lógico, isso tudo é uma estimativa, é que eu não tô vendo perspectiva, cara. Eu não tô vendo perspectiva nesse time do Corinthians. O primeiro tempo contra o Atlético Mineiro foi muito bom. Foi.
Foi pelo que se propôs a fazer, marcar forte, né? Conseguiu fazer um gol. Acabou depois, cara. Não dá. Raça, vontade, tudo isso é importantíssimo ter. Mas não adianta ter raça e vontade e não tem técnica. Claro, Por isso é um time que não marca gol. Com lábio no vestiário, precisa jogar bola, pô. Claro. Ô, Ben, vamos lá. Eu tava com o discurso pronto para falar aqui o seguinte, eu confio muito no crescimento do Otero e do Casares. Confio muito na permanência da boa fase do Ramiro, mas o Ramiro até dúvida pro jogo contra o Grêmio. Só que esses nossos palpites, eles ganham um teor de palpite mais forte ainda, por quê? Porque a gente não sabe quantos caras vão ter Covid nessas próximas rodadas. Se o Corinthians vai perder 4, 5, o Grêmio deve ir com um time, a informação até, senhor, eu recebi uma informação do Rio Grande do Sul agora, o Grêmio deve ir com o time titular, o Orejuela deve voltar, o Kahneman deve voltar, o chileno Pineda, que é jogador da seleção do Chile, inclusive, deve estrear contra o time do Corinthians. Mas, repito, isso é palpite mesmo, porque a gente não sabe como é que vai poder ser escalado o Corinthians para os jogos pós-Grêmio. Na verdade, até para o Grêmio, porque hoje é sexta, amanhã podem pipocar lá 4, 5 casos de Covid-19. O mesmo acontece no Grêmio, a situação tá muito esquisita. Eu sei que o Sormani não gostou do que eu falei da parte motivacional, até porque o Renato também é muito bom nisso. Mas tenho certeza que o Mancini vai tratar não só o jogo contra o Grêmio, que é um jogo clássico, mas contra as outras equipes, todos os jogos para o Corinthians nessa situação é mais do que uma final de campeonato. O Ben já foi muito claro, se o Corinthians entra numa zona de rebaixamento, é muito diferente de um Goiás entrar, de um Bragantino entrar, de outras equipes desse porte. A pressão, o piano fica muito mais pesado nas costas do Corinthians do que nas costas de outra equipe. Agora eu dou razão pro Sormani. Não adianta só o vamos lá, colocar vídeo motivacional da família, fazer os caras chorar. Em campo, tem que mostrar técnica, tem que botar a bola lá dentro, tem que jogar bola. E tem um outro detalhe, hein? Tem um outro detalhe aí, ô Pipo. Não nesse sábado, não amanhã, próximo sábado, tem eleições lá no Parque São Jorge, velho. Você imagina, acho que são 2 jogos, né? Até a eleição. O outro jogo do Corinthians, eu acho que é no domingo, né? No fim de semana que vem, acho que é domingo, não é sábado. Você imagina 2 derrotas do Corinthians contra o Grêmio e contra o Coritiba, e a eleição semana que vem? Você imagina a semana que o Corinthians vai ter na semana que vem ou não? E se ganhar o Mário Gobi, né? Que é um cara que acabou detonando o elenco do Corinthians. E aí a situação vai se tornar bem perigosa, de fato, né? Eu temo demais pela eleição do Mário Gobi, sinceramente. Porque pelas declarações, pelo histórico recente, a oposição do Corinthians, que é uma oposição que em alguns momentos politicamente se mostra muito instável. Então isso, de fato, também é uma preocupação. Não estou fazendo campanha nem para A nem para B, até porque não sou sócio do clube e nem corintiano eu sou. Analisando os fatos de um clube que eu trabalhei há alguns anos e enxergo um pouquinho daquilo que tem acontecido. Mas, Benja, a eleição do Mário Gobi, pelo momento do Corinthians hoje, pode ser muito ruim pro elenco. De verdade. Eu quero ver com que cara que ele vai encarar esses jogadores, como que ele vai mostrar transparência e confiança para mostrar para esse elenco que o Corinthians tem uma dívida grande pela frente e que esses caras vão ter dificuldades para receber até o final do Campeonato Brasileiro, sem contar que ele não acha esse time bom, muito pelo contrário, né? Deixou bem claro o que ele pensa dos jogadores do elenco do Corinthians. Então, essas coisas, queira ou não, tem um peso muito grande mesmo, ainda mais num clube do tamanho do Corinthians, que não está acostumado a esse tipo de situação de brigar por parte de baixo da tabela. A gente sabe que a pressão é maior, que o nervosismo também é muito mais perigoso dentro de campo. Alguns jogadores já não estão rendendo e aí a situação fica ainda mais alarmante. Então você toca num ponto que ele também é importante para definir o futuro desse time do Corinthians. De que
politicamente, esse time pode não se alinhar com aquilo que pode chegar na presidência do clube, e aí sim a coisa degringolar de uma vez, hein? E cada hora aparece uma coisa nova. Agora chegou um processo do Jadson. O Jadson também cobrando R$854 mil de direitos atrasados. Quer dizer, aquilo que eu vinha falando antes, ô senhor Mani, semana que vem é a semana que eu falei. Porque eu venho falando faz tempo. O kit. Então semana que vem é o dia do kit completo, de botar o lacinho. Time fraco, time sem grana e a eleição que vai acontecer. E o Corinthians hoje a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, ou o Corinthians, se o Corinthians ganhar do Grêmio, ganhar do Curitiba, aí a gente sabe que as coisas dão uma afrouxada. Se não ganhar, senhor Mani, ó o caldeirão fervendo. Pra você ter ideia, senhor Mani, você estava de férias. Foi marcada lá uma reunião semana passada lá no Parque São Jorge, na quinta-feira, que era para pedir para as chapas e para as pessoas manterem a calma, porque o clima da eleição estava bélico. Ofensas, xingamentos. Então a gente viu como é que terminou a eleição do Vasco. A última eleição, onde o Andrés ganhou, ele foi se esconder no banheiro feminino lá, porque o pau cantou lá no ginásio do Parque São Jorge. Então, olha, se já estão pedindo uma reunião para acalmar os ânimos, senhor Mani, imagina tudo isso com o time na zona de rebaixamento. Bom, Benja, se perder para o Coritiba, mesmo que de repente o time não entre na zona de rebaixamento, mas eu já falei, isso pode acontecer nessa rodada, vai depender aí de uma combinação de resultados, mas só o fato de perder para o Coritiba, mesmo no Paraná, vai ser motivo de muita crítica, de muita pressão, de muito falatório dentro do Corinthians, porque o Coritiba é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Já trocou de treinador 3 vezes no campeonato, se bem que o Corinthians também já trocou. Mas a gente entende que o Corinthians, pelo status que ele tem, se confrontado com o Coritiba, ele é mais time. A situação do Corinthians só não é pior, Benja, porque por conta do que representa o Corinthians no futebol brasileiro, entendeu? Ele é um time que consegue fazer, gerar dinheiro mesmo nas dificuldades, porque ele não está bloqueado. Por exemplo, o Santos está bloqueado financeiramente na FIFA e também não tem crédito para pedir dinheiro emprestado em banco. O Santos está completamente perdido. A gente não fala nada aqui, mas a situação do Santos é muito dramática. É muito. A situação do Santos é mais dramática do que a do Botafogo. Porque o Santos não consegue ir no mercado pedir um dinheiro emprestado. Se ele bater na porta de um banco para pedir um dinheiro emprestado, o banco não empresta. Ele não tem crédito, segundo disse o presidente Rolo. Pelo menos foi o que eu entendi. O Corinthians não. O Corinthians, mesmo na situação difícil, você falou que está com problema financeiro, salário, ele pode ir numa instituição bancária, fazer o empréstimo, pagar jogador e resolver um problema. Vamos melhorar pelo menos o ânimo dos atletas até o final do campeonato para evitar o rebaixamento. Seria dramático. Imagina, você vai perder cota de televisão. E agora você não garante mais. Antigamente você garantia. Agora não garante mais. Então o Corinthians ainda tem como tentar sair dessa situação. Concordo com você, o elenco é fraco. Nós já dissemos aqui algumas vezes, eu acho que o elenco é fraco. E eu acho que é uma grande ilusão daqueles que ficam achando que o Fagner, que o Gil, esses jogadores foram muito bons. Não são mais. Otero e Casares, se fossem bons, estavam no Atlético. Está disputando o título. Mas o São Paulo abriu mão dos caras. Então, tem vários garotos do Corinthians que são garotos. E nesse momento de dificuldade, será que eles vão suportar toda a pressão que vem para cima deles nesse momento? A gente não sabe. E tem jogadores ali, por exemplo, que são garotos, que eu acho que são jogadores fracos. Esse Mosquito, por exemplo, para mim é fraco. Ele não pode jogar a camisa do Corinthians. Na minha opinião, posso estar errado, espero que esteja, porque eu não desejo mal para ele. Ao contrário, quero que ele se dê bem. Mas eu estou aqui fazer a minha análise. Eu acho ele fraco. Tem jogadores do Corinthians lá que são fracos. O Mário Gomes falou, eu estava de férias, mas eu acompanhei que o elenco do Corinthians, uma live aí com
uma torcida organizada do Corinthians, ele falou que o elenco é um elenco de M 3 pontinhos. Caiu mal para burro. E disse que os jogadores, se ele por um acaso for eleito, vão tirar satisfação com ele. Vão tirar satisfação. O cara é presidente. Se ele não quiser, ele não recebe os caras. Não vai entrar ninguém aqui. Claro que ele não vai fazer isso, óbvio. Se eleito for, vai receber, vai conversar, vai se desculpar, vai ao vestiário, porque aí fica um momento muito ruim. Mas, sabe, o elenco é fraco. O elenco é fraco. Então, mas tem time pior, Benja, no campeonato. Tem time... Eu acho que, por exemplo, o Goiás já foi. Eu acho que o Goiás já foi. E tem Botafogo, Curitiba, são times, por exemplo, que são inferiores ao Corinthians. São inferiores ao Corinthians. Então, estou até vendo aqui a tabela de classificação. A gente está vendo aqui, ó. Goiás já foi. O Botafogo, Curitiba, o Vasco, o Atlético Goianiense. O Bragantino não joga bem, entendeu? O próprio Corinthians, aí nós já estamos com a classificação agora aí. Então, é complicado, Benja, a situação do Corinthians, mas eu acho que o que salva o Corinthians aí nessa situação é o fato de que tem time pior do que ele. E ele tem uma força muito grande, Benja, que é a força da camisa, entendeu? Ah, mas foi rebaixado em 2007. É claro, não é garantia nenhuma, não é garantia. Mas a força da camisa do Corinthians é muito grande. Tentaram destruir o Corinthians nesses últimos anos, né? Olha, tá muito perto disso, Mas eu acho que o Corinthians vai conseguir escapar dessa situação. Se não escapar, bem, já vai ser muito complicado. Mas eu acho que escapa.